Olá, turma! Hoje vamos fazer pastéis de nata. Para fazermos pastéis de nata, temos várias fases. Temos a parte que corresponde à massa folhada, à confecção da massa folhada ou à preparação, e temos a fase do recheio e depois sim a montagem, está bem? Antes de assar. Para fazermos a primeira fase, que vai ser neste caso a massa folhada, vamos precisar do quê? 250 gramas de farinha sem fermento. Vamos precisar de uma pitada de sal, só mesmo uma pitada, e água. Água, temos 150 gramas de água, 250 de farinha. A gordura que vamos utilizar, neste caso, vai ser margarina, 120 gramas, e banha, 80 gramas de banha. Nós temos muitos tipos de massa folhada. Temos a massa folhada tipo francês, temos a massa folhada dinamarquesa, a inversa ou italiana, ou seja, em termos práticos, em função do preparado que nós vamos fazer, ou seja, em função da iguaria, nós temos massas folhadas diferentes. A massa folhada de espátula ou a portuguesa, dependendo do que nós queremos confeccionar, nós fazemos um tipo de massa folhada diferente. No nosso caso, vamos fazer a massa folhada para os pastéis de nata. Então vamos começar pelo quê? Vou começar então por preparar a massa. Temos então a farinha, juntamos a pitada de sal, está bem? A pitada de sal e a água. Posso usar aqui uma colher, sem problema nenhum, e a água. Fazemos um vulcão e juntamos. É importante não juntar logo a água toda, mas esta em princípio até será pouca, porque depois vamos juntando se for necessário, mas de qualquer forma nas massas nós devemos ir colocando a água aos poucos e depois ajustamos, está bem? Aqui é só fazer uma massa como se fosse uma massa de pão. Estou a usar a colher para envolver nesta fase inicial e depois amassamos, está bem? Depois é descansar um bocadinho enquanto preparamos a gordura. Então, está quase tudo, não é? Antes de começar a amassar com a mão, vou misturar com a colher, como já faço habitualmente, está bem? Normalmente só coloco a mão quando isto porque, mais uma vez repito, poderia ser feito com uma máquina. As massas podem ser batidas nas máquinas, até porque nas pastelarias os bolos e todos os preparados são preparados usando máquinas, está bem? Ora, muito bem. Agora sim, tenho a massa pronta a amassar. Vou desviar as gorduras, já lá volto às gorduras e vou amassar a minha massa. Mais uma vez, reparem, neste caso, como é muito pouco, não vou usar a mesa, vou amassar diretamente dentro da taça, está bem? E aqui é amassar como se fosse para pão, tá? Se virmos que a massa está pesada, tenho aqui um pouco de água, tá bem? Molha-se a mão e vai-se incorporando mais um bocadinho de água no nosso preparado. E então, cá estamos nós a amassar. Amassamos. Esta parte de amassar é sempre igual, tá bem? Mais coisa, menos coisa, mais volta, menos volta. O segredo está sempre em amassar bem. E continuamos a amassar. Se calhar vou pôr antes um pouco na mesa, porque acaba por ser mais fácil. Esta mesa está desinfetada, posso já trabalhá-la aqui em cima da mesa, até porque a seguir vamos incorporar a gordura na mesa, por isso podemos usar a mesa já para amassar aqui esta massa.
Ora, muito bem. Continuamos a amassar a massa bem amassada. Reparem que a massa já começa a ficar lisa. Nada agarra, tá bem? Esta massa está quase pronta a dar continuidade ao processo. Ora, muito bem, veem que a massa está a ficar com uma boa consistência, tá bem? Reparem, não é? A massa está cada vez mais lisa, o que se consegue pelo processo de amassar. É fácil, é só amassarmos. Ora, continuamos a amassar e temos a nossa massa pronta. Vou deixar a massa descansar aqui um bocadinho, tá bem? Ora, vou pegar num paninho e vou-lhe colocar aqui um paninho por cima. 5 minutinhos a descansar. Já voltamos. Ora, enquanto a massa está a descansar, temos que juntar a banha com a margarina. E convém que fique bem amassado, porque depois vamos usar uma espátula para incorporar esta gordura na nossa massa. Então vamos lá. A melhor coisa, apesar de não gostar muito, tá bem? Poderíamos meter uma máquina, é pegarmos e amassarmos com a mão. Mas também, com muita paciência, podemos misturar. Onde é que temos o Salazar? Está aqui. Então, este processo é simples. Não é? É chato porque é estarmos a tentar que a margarina incorpore na banha e vice-versa. No fundo é que termos uma mistura única, certo? Então vamos lá misturar. Reparem, se eu misturar calmamente para evitar o ter que colocar as mãos, podemos amassar calmamente com a colher, tá bem? Qual é o ponto? O ponto é quando realmente não distinguirmos a margarina da banha. Quando isso acontecer, quer dizer que obtivemos a mistura certa. Ainda vai demorar um bocadinho, mas também a massa está a descansar, por isso aproveitamos o tempo. Reparem que aos poucos, quanto mais mexermos, mais vamos ter o preparado homogéneo. Aqui é muito importante que a banha ou as gorduras de uma forma geral, antes de serem preparadas, estejam à temperatura ambiente. Isso é uma das questões que interfere grandemente nos preparados, até no tempo, não é? Muitas vezes é na questão, se aqui quanto mais frias estiverem as nossas gorduras, mais tempo vamos demorar a incorporá-las. Reparem que está praticamente a mistura feita. Reparem, vou-me aproximar para verem melhor. Reparem que a mistura está cada vez mais homogénea. Quando estiver homogénea, está bem. Ora, vamos continuar aqui. Vou usar esta colher. A massa folhada demora um pouco, tá bem? Por isso é que a maior parte das pessoas acaba por comprar a massa folhada e dar seguimento às receitas. Mas vão ver que é uma questão de tempo, não é assim muito difícil. Basta termos algum tempo para nos dedicarmos à cozinha ou à pastelaria, como quisermos, tá bem? E está quase o nosso preparado. E quantos mais mole estiver, por isso
não é sempre bom mexer, porque quanto maior for a homogeneidade e estar mais molinho, mais fácil é de nós colocarmos o processo a seguir. Quando estivermos a espalhar a nossa margarina na massa, se ela estiver mole, sem grumos, é mais fácil. É só por isso que eu continuo ainda a mexer, caso contrário não era necessário, porque a mistura já está boa. Mas assim aproveito enquanto a massa descansa e vou misturando. Reparem que ela está a ficar mole por todo, o que me vai facilitar muito o processo a seguir. Mas já está. Já podemos dar avanço aqui ao processo. Vou usar aqui a margarina, o Salazar para tirar estas. Posso usar depois uma espátula ou o próprio Salazar no processo seguinte. Tá bem? Pronto, vou já buscar uma espátula, lavar as mãos. Pronto, isto na cozinha, lavar as mãos é algo que é a quase todos os segundos. Então já temos aqui uma espátula e vou só guardar mais 2 minutinhos, porque a massa parece-me boa. Tá bem? Até já! Bem, então vamos ver a nossa massa se já descansou. Ora, vamos lá para darmos seguimento à nossa massa folhada. Está boa. Vamos colocar aqui sobre a mesa uma farinha. Polvilhar bem a mesa é importante nesta fase. E vamos fazer um retângulo. Podemos dar-lhe assim logo um formato para nos ajudar a que saia mais facilmente um retângulo. Ora, vamos lá. Vamos calmamente virando a massa para ser mais fácil para podermos incorporar. Aqui é importante que se faça as coisas com calma para ficarem bonitas, porque vamos criar as camadas na massa folhada. O que faz as camadas na massa folhada é o quê? É a margarina, é a gordura no fundo. A margarina ou outra gordura, a gordura no meio das camadas de farinha é que vai fazer aquele efeito de massa folhada. Por isso é que a massa folhada deve ser consumida com moderação, não é uma coisa que nós possamos comer com frequência, tá bem? É importante nós aprendermos a fazer tudo, mas o consumo já é outra coisa. O consumo deve ser sempre com moderação. Então vamos lá. A ideia é que o nosso retângulo fique bem bonito, bem certinho. Quanto mais certinho, mais certinhas serão as camadas da massa folhada. Está bem? Ora, depois de eu ter o meu retângulo, eu vou dividir a olho a massa em 3 partes. Reparem, 1, 2, 3. Então vou cobrir 2/3 da massa com margarina. Reparem, 2/3. E depois vou dobrar. As dobras que vamos fazer aqui vão ser dobras simples, também conhecida dobra 1/3, em 3 partes, tá bem? Já vão ver como é que fazemos. Convém colocar a manteiga bem espalhada se nós quisermos que depois o nosso folhado seja homogéneo. Caso contrário, não fica tão perfeitinho. Mas, como vos digo sempre, se for feito com carinho, fica sempre bom. Não é? Temos é que colocar motivação naquilo que fazemos. Se fizermos com dedicação, vai sair bem. Então agora, reparem, tenho o meu retângulo, em 2/3 da massa eu tenho margarina ou tenho gordura, agora vou dobrar,
Vou puxar para fazer sempre retângulos perfeitos. Reparem, vou dar-lhe aqui um toquezinho. E agora, por cima, se repararem, todas as camadas, entre todas as camadas nós temos a margarina. Agora podemos deixar descansar entre camadas. Imaginem, agora podíamos deixar repousar 5 minutos, está bem? Antes de dar continuidade. Eu hoje vou avançar esse processo para não demorar tanto tempo e vou continuar. Mas o ideal era de facto nós deixarmos ali repousar um pouco a massa, não é? Ela começar a ganhar como se fosse um equilíbrio entre as diferentes matérias, está bem? Reparem que apesar de eu colocar farinha na mesa, eu vou tirando esta farinha, porque eu não quero esta farinha depois lá no meio do pastel de nata, ou neste caso, do pastel de nata ou de outra iguaria onde eu usasse a massa. Agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos voltar a fazer um triângulo igual ao que tínhamos há pouco e vamos continuar a introduzir margarina, ou seja, por cada dobra, por cada passagem que nós façamos na nossa massa, nós vamos estar a incorporar, okay, folhas na massa folhada. Porquê? Porque nós, a seguir, vamos voltar a colocar a mesma quantidade, mais ou menos a mesma quantidade de margarina entre a farinha, entre a massa e as várias dobras que fazemos. Vamos colocar. O que é que acontece? Quando a massa vai ao forno, a margarina derrete e então ficamos com o efeito de folhar, de termos aquela crocância típica nos folhados, que é muito apreciado pela maior parte das pessoas. Pelo menos eu gosto imenso de massa folhada, nem precisava de colocar recheio nenhum, está bem? Porque realmente a massa folhada é bastante gulosa. Ora, tenho aqui quase o meu triângulo e reparem, está mais ou menos idêntico há pouco. Vou-lhe endireitar, mas a seguir, quando eu colocar a margarina, vou procurar que as camadas batam certo. Pronto, novamente fazer os 2/3, vou colocar 2/3 de margarina na massa. Reparem que não é difícil, é só um pouco demorado porque andamos a colocar agora margarina, estica, depois volta a colocar margarina e parece que é muito trabalhoso, mas vão ver que no final é uma coisa que se faz relativamente fácil, ou de forma bastante fácil. Ora, novamente, o que é que fazemos? Dobramos, dobras, vou esticar e mais um bocadinho, porque ainda não estão 3 partes, e colocar aqui mais uma vez, vou acertar. Reparem, estou a acertar as camadas para elas ficarem direitinhas. E reparem, acertar aqui os triângulozinhos para eles ficarem perfeitos. Mais um bocadinho de farinha, até porque eu aqui um pouco de margarina. E, mais uma vez, deixo descansar 5 minutos, ou, neste caso, vou já avançar. Mas o ideal era, de facto, deixar repousar os 5 minutos. Ora, vamos continuar. Mais um retângulo é o que nós vamos fazer, está bem? Esta farinha nós usamos para nos facilitar o processo de estender a massa, mas retiramos, não deixem isto ficar no meio, por favor. Vão ver quando fizerem os pastéis de nata, chegam ao fim e vão se surpreender com vocês próprios, porque é diferente. Vão ver que o fazerem, os vossos, não digo fazerem sempre, não, experimentem, até para degustarem.
algo feito na vossa própria casa, não é? Ora, já temos aqui, reparem que o retângulo está praticamente igual ao anterior e vou fazer isto mais esta volta, está bem? Normalmente nos pastéis de nata dou 3 voltas simples, não é? Que é as tais 1, 3, não é? Espero que experimentem e que realmente vejam que qualquer pessoa consegue fazer os seus pastéis de nata, assim como todas as iguarias que andam por aí, né? Agora, claro que nós não podemos fazer tudo, mas podemos experimentar tudo, ok? Mais uma vez, acertar. Reparem, temos aqui um retângulo, muito bem. Olhem aqui as camadas, conseguem ver? Vamos lá. Agora o que é que vou fazer? Vou fazer um retângulo, só que este retângulo é um pouco mais exigente. Este retângulo deve ser um pouco maior e mais fino. Porquê? Porque depois vamos enrolá-lo para os pastéis de nata. Já lhe vamos começar, agora sim, esta última volta que vamos dar é típica dos pastéis de nata ou outro tipo de pastéis. Podíamos querer fazer pastéis de feijão, podíamos querer fazer pastéis de coco. A massa folhada poderia ser idêntica, está bem? E tudo que seja para forrar formas, formato, a não ser que estejamos a fazer em quadrados ou coisas do género, o formato é este, está bem? Então vamos lá. Vamos esticar bem. Reparem que eu estou a vir muitas vezes a massa. E vir porquê? Primeiro, para garantir que ela não me agarre, está bem? E segundo, faço a força na massa nas várias direções. Isto vai me permitir que ela fique mais uniforme, está bem? Cada um dá o seu jeito diferente às massas, mas há sempre um padrão e elas acabam por convergir umas para as outras, está bem? Se vocês virem vários exemplos, vão ver que as massas folhadas, o segredo da massa passa sempre por criar camadas de gordura na massa, está bem? Segredo, salvo seja, não é segredo, mas é realmente o fundamento da massa folhada é de facto ter aquelas camadinhas de gordura. Pronto, agora penso que já tenho o meu quadrado mais ou menos. Agora, reparem, acertar para ficar certinho. Agora pego na restante gordura e vou espalhar por todo. Aqui eu não tenho 2/3, eu vou querer margarina em toda a superfície da massa. Porque a seguir esta vai ser no fundo a última vez que estamos a incorporar margarina na massa, mas que vai criar várias camadas. Já vão ver que ao fazermos um rolo, isto vai criar várias camadas, ou seja, várias folhas na massa, está bem? Há quem para os pastéis de nata só faça 2 voltas simples. Como não uso máquinas e é tudo à mão, está bem? Porque acaba por não ter a mesma espessura. É diferente fazeres à mão ou usares laminadores para te esticar a massa. As coisas são diferentes. Então eu acabo por tentar compensar com essa outra dobra, está bem? Acaba por equilibrar. Espero que gostem. Não é? Experimentem outras coisas, usando a massa, experimentem usar pastéis de feijão, porque no fundo aqui o que vai mudar é o recheio. Reparem, já tenho aqui a minha margarina bem espalhada, mais ou menos. A partir daqui é só enrolar.
vou aproveitar bem esta margarina que aqui não... Pronto. Então, enrolar é só fazer um rolo. Quanto mais enroladinho, mais justinho. Imaginem que queriam fazer mini pastéis de nata, enrolavam de um lado e do outro e chegavam a pastéis de nata mini, está bem? Faltou-me. Se quisessem fazer mini, não faziam 2 rolos, um para lá e outro para cá, e depois cortavam a massa no meio, está bem? É importante fazerem um rolo bem, para não criar buraco no meio, está bem? Esta fase inicial é a mais importante, depois é só enrolar. Esta primeira fase é que temos de ter cuidado para ela não criar um buraco no meio, no interior do rolo. E agora, sim, é enrolar. Eu tenho aqui um bocadinho de margarina que me ficou muito aqui. Vou só espalhar este bocadinho que estava ali escondido. Pronto. E agora sim, depois acertamos e agora vou levar, tenho a minha massa pronta, descansar para depois forrar as formas, está bem? Dos pastéis de nata. Agora sim, tem que descansar e de preferência no frio, está bem? Então, vou colocar no frio e depois vou preparar as coisas para fazermos a segunda parte, que é o recheio dos pastéis de nata. Até já! Então, agora que já fizemos a massa folhada para os pastéis de nata, vamos dar início ao recheio. Para fazer o recheio dos pastéis de nata, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para a calda de açúcar, precisamos de água, que são 375 ml, 400 gramas de açúcar, uma casca de limão e um pau de canela, que não tenho aqui. No entanto, vocês aí em casa colocariam o pau de canela na calda. Temos mais 75 gramas de farinha, meio litro de leite e 10 gemas mais um ovo. Começamos por fazer o quê? A calda de açúcar. Então, colocamos a água na panela, a seguir o açúcar, a casca de limão e, se tivesse aqui, colocaria também o pau de canela. Então, a seguir, vamos levar ao lume e a calda de açúcar não se mexe, está bem? A única coisa que nós vamos ligar o fogão, esperamos que levante fervura, está bem? Ou seja, quando todo o açúcar desaparecer, contamos mais ou menos 2, 3 minutos e a calda está no ponto a ser utilizada, está bem? Mas não esqueçam que estes 2, 3 minutos é só quando levantar fervura. Entretanto, enquanto a calda de açúcar se faz, vamos preparar aqui a questão da farinha. Para a farinha, nós pegamos num batedor de varas ou uma colher, depende do que cada um de vocês tenham disponível na vossa casa. Pode ser uma colher, sem problema nenhum. Colocamos um bocadinho dos 500 do meio litro, está bem? E dissolvemos a farinha. O restante leite vamos colocar a aquecer bem quente, está bem? Não é preciso deixar ferver, que é para não fazer a nata, mas deve estar bem quente o leite. Enquanto aquece, vamos desfazer bem a farinha.
a farinha não deve ter grumos. Apesar de depois o recheio é coado no final, está bem? O que significa que qualquer grumo é eliminado. Não é importante que tentemos prevenir logo a formação dos grumos, está bem? Ora, vamos lá. A ideia, não se deve no recheio fazer espuma, tá bem? É preciso ter alguma atenção, porque depois às vezes a consistência dos pastéis, o creme, a textura, esta textura é assim ou é assado, tem a ver com o procedimento e a forma como foi confeccionado, tá bem? Por isso, é importante que nós se mexa bem, mas não forme espuma, nem agora nem depois quando juntarmos, porque o que é que vai acontecer? Nós vamos pegar no creme com a farinha, que a seguir vou colocar aqui a água quente, o leite quente, depois vamos juntar a calda de açúcar em fio neste preparado e vamos levar ao lume a engrossar. E só depois de arrefecer é que vamos juntar as gemas, está bem? Okay, aqui já está. As gemas posso rebentá-las, além que eu não vou usar as gemas agora, está bem? Eu só vou usar as gemas depois da base estar feita e fria. Normalmente até se pode meter numa taça, se tivermos pressa, podemos colocar numa taça a arrefecer, está bem? Pessoalmente não vou fazer isso, aguardo que arrefeça. Pronto, está preparado. As gemas já não são necessárias, só vão ser necessárias quando for para incorporar no preparado. Está feito, está bem? Vou ver o meu leite. Não está bem quente, vou deixar. Reparem, há uma terceira fase nos pastéis de nata que nós podemos, nos intervalos, avançar, tá bem? Por isso eu vou preparar esta parte da mesa para começar a preparar a terceira fase dos pastéis de nata, porque escusamos de estar, não há necessidade de estarmos à espera que o processo chegue ao fim. Só não podemos, atenção, quando começamos a misturar etapas, pode haver aqui descuidos, por isso temos que ter algum cuidado. Mas aqui é só colocar, ter a preocupação de mexer sem fazer espuma, tá bem? Sem fazer espuma, está feito. Colocar para lavar. Vamos espreitar a calda. Não, ainda tem muito açúcar. Ainda há muito açúcar por dissolver. Ainda falta. Reparem. Então, vou reservar um pouco aqui a minha base de farinha, à qual vamos juntar depois a calda e levar a engrossar. No entretanto, vamos pensar na terceira fase. A terceira fase é pegar em formas de pastel de nata. As minhas não estão cá em casa, infelizmente, por isso eu vou improvisar com estas formas. Vai ser um pouco mais chato para moldar, mas vamos conseguir. O ideal é as formas individuais. Vou pegar na massa, que está aqui no frio. Onde está? Reparem, a massa ficou mais fresquinha. Eu não vou cortar já a massa toda, porque eu posso não conseguir dar seguimento, porque depois, entretanto, estamos a fazer o creme, tá bem? Então, reparem, vou descartar esta primeira. Vou cortar, lembram-se que fizemos um rolo, tá bem? Não sei se ainda se lembram. Agora, vou cortar, vou ver uma medida para experimentar, e onde preciso sempre de ter uma taça com água. Tenho aqui esta, uma taça com água. Não esquecer de irmos controlando aqui o ponto. Reparem,
Eu cortei a massa assim, estão a ver? Se repararem, temos aqui a tal espiral das camadas que fizemos com a gordura. Então agora pego nisto, as formas têm que estar pulverizadas com margarina ou pinceladas, está bem? Se tiverem manteiga em spray é muito mais fácil, não tinha, por isso passei só a gordura. Vou colocar virado para cima. A ideia, estão a ver aqui o rolinho, cortei assim e vou colocar direitinho. Agora, com o polegar umedecido, eu vou fazer pressão no interior. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer a capa, o copinho do pastel de nata, o qual eu vou colocar recheio. Claro que esta forma não é indicada, mas vamos trabalhar com o que temos e vamos ver que vai sair bem certamente. Isto é tudo uma questão de dedicação. Então reparem, não sei se conseguem ver, temos então o nosso copinho ao qual vamos colocar o recheio, está bem? Ora, ainda não está, a calda não está no ponto. Reparem. Se repararam, é mais ou menos aquela espessura, está bem? Também, como nunca fiz nesta forma, não sabia muito bem a quantidade de massa, mas saiu correto. Por isso, agora vou cortar, reparem, 1, 2, 3, 4. Eu não estou a cortar tudo porque eu posso ter que colocar, quando estiver a fazer o recheio, dar seguimento ao recheio, eu vou colocar a massa no frio. Por isso vou fazendo só para aproveitar o tempo. Não esqueçam, polegar sempre úmido, faz a pressão no meio, não é nas laterais, porque eu não quero que a minha massa fique desfeita nas extremidades da forma, não, eu quero que a massa espalhe toda ao longo da forma. Reparem, eu não quero a massa esmagada nas extremidades. Nós fazemos pressão no meio e depois vamos fazendo no fundo para que ela espalhe e se molde relativamente à nossa forma, está bem? Porque às vezes as pessoas fazem muita força, colocam o dedo a fazer força contra a extremidade e então a massa fica magrinha na parte superior, ou seja, não fica uniforme, tem que ficar para que os pastéis a seguir fiquem mais ou menos uniformes e bonitos, está bem? É importante também que haja aqui algum efeito de estética ao fazer as coisas e que não fique completamente desuniforme, está bem? E agora era continuar. Reparem que a partir do momento que nós temos as formas prontas, com a massa folhada, seria só depois, quando o recheio estiver pronto, encher com o recheio, está bem? Estão a ver, olhem aqui, já temos 3 copinhos feitos, está bem? Agora ainda não está. Estão a ver? Conseguem ver? Temos cá. E estes pastéis de nata vão levar muito recheio, porque estas formas são muito altas. Está bem? Pronto, damos seguimento. E agora? Esta massa não. Usei aquela ponta, a extremidade, sem dar conta. E então estava-me a faltar um bocadinho de massa, mas não faz mal. Porque podemos sempre usar um bocadinho de massa para tapar um orifício que ficou no final da forma, no fundo, está bem?
Estas formas de facto não são tão jeitosas, mas vai correr bem. Ora, vejamos, ainda temos ali açúcar no fundo, por isso ainda não posso começar a contar os 2 minutos da calda, tá bem? Eu agora vou colocar aqui, para ser mais fácil. Pronto, e temos já 6 formas preparadas. Agora vamos avançar. Agora era sempre repetir o mesmo processo, nunca colocar a massa assim dentro da forma, porque ao abrir estaríamos a desfazer as camadas, está bem? Que é uma coisa que às vezes acontece, a pessoa cortou e depois coloca da mesma forma. Ao fazer expressão, abres, estás a esmagar completamente estas espirais que foram criadas, só para relembrar, está bem? É difícil ter câmara que mostre estas camadas. Estão a ver, aqui temos manteiga, aqui temos farinha e assim sucessivamente, às camadinhas, está bem? Então, mais 2. 1, 2. Vou-me aproximar aqui da calda para poder controlar. Ainda tem ali um bocadinho. Vamos lá ver. Deixa-me aqui ver se não estou a ser enganada. Não. Mas está quase. Esta fase temos que estar muito atentos. Esta fase passa muito rápido. Agora sim, podemos começar a contar 3 minutos. Até desligarmos a calda, misturarmos com o preparado da farinha, tá bem? Enquanto passam os 3 minutos, espero que vocês me ajudem a contar. Eu vou continuar aqui a preparar as formas. Reparem que parece difícil, mas se nós apanharmos o jeito do dedo fazer pressão no meio e depois fazer pressão de baixo para cima e não de cima para baixo, se nós esmagamos a massa no topo da forma, vão ver que é fácil. Mas também é preciso treino, está bem? Nem tudo que fazemos à primeira sai perfeito, mas sai bom. Pode não sair perfeito, mas sai bom. Já é um bom começo. Mais um. Há pessoas que gostam de fazer quiches em massa folhada, está bem? Imaginem que vos sobra massa, podem fazer uma quiche, que é muito fácil, é com qualquer coisa que tenham em casa, ovos e natas misturadas. O recheio depende do gosto de cada um, restos de frango, restos de carne, legumes salteados, etc. Olha, aproveitam e fazem, está bem? Podem congelar antes de assar. Podem fazer um pouco, dar asos. Haver resíduos ou desperdício alimentar é que não pode acontecer, está bem? Tudo dá para aproveitar. Não conheço nada que a gente não consiga dar-lhe a volta. Até as cascas de laranja, podemos fazer laranja creme cristalizada, etc. Reparem, aqui temos mais os nossos copinhos feitos. Estão a ver? Pronto, agora não tenho mais formas, por isso vou deixar esta massa. Pronto, depois uso para o mesmo preparado ou outra coisa. Vai para o frio. Ora, mais ou menos 1 minuto. Já vou tirar... Vou tirar aqui a minha casca de limão, tá bem? Podia colocar
Podia tirar depois só de fazer a mistura com a farinha, mas o sabor já está na calda, não há necessidade de estarmos a insistir. Vou usar aqui este Salazar, já não sei do outro, não é bem um Salazar, mas dá para o efeito e está a nossa calda, está bem? Então reparem, como vos tinha dito, vamos adicionar a calda em fio, reparem, em fio, misturar bem. Misturar bem. E agora, para não estar a sujar o tacho, e porque não há necessidade, vou colocar o preparado novamente. E agora sim, volto ao lume, está bem? Reparem, no fundo isto é preparado com a calda e a farinha. E aqui sim, precisamos de ter algum cuidado. Porquê? Porque aqui, se deixarmos queimar, lá se foi o creme, está bem? E reparem que isto não é algo que demora tempo. Fizemos a calda, misturamos com o preparado de farinha e agora vamos deixar aquecer e depois é importante mexer sempre, está bem? E o mexer de preferência em S, formando S no final do tacho. Porquê? Porque os S se nós os fizermos juntos, não é? Fechados, com a barriga fechada, vai fazer com que tenhamos a garantia que todos os espaços do fundo do tacho são mexidos, está bem? Eu uso as varas, porém também gosto sempre, para ter a garantia, de usar um Salazar de silicone, não esquecer, no final do tacho, está bem? Claro que se nós fizermos isto todos os dias, a experiência vai-te conseguir mostrar que tu não precisas do Salazar. Mas como nem todos os dias estamos de volta de cremes, os cremes são sensíveis, temos de ter alguma atenção, porque nós estragamos o preparado e agora sim, isto ainda demora um pouco, está bem? Nós no fundo vamos deixar que isto ferva em baixo temperatura, está bem? Agora ainda tenho isto no máximo, enquanto não ferver, porque o preparado da farinha entretanto arrefeceu, mas depois baixamos o lume e vamos mexendo sempre até ter a textura do creme bechamel. Bem, já reparem, não sei se conseguem ver, já está a ficar pesado, já faz praticamente, não é para fazer ponto de estrada, está bem, não é para ficar fechado, mas é para demorar um segundo a fechar, está bem? Ou seja, vocês passam a colher e veem que ele não fecha instantaneamente, está bem? Quando isso vos acontecer, quer dizer que atingiram mais ou menos o ponto pretendido. Reparem, passamos no final e conseguimos, depois de passar a colher, ainda ver o fundo do tacho, está bem? Quer dizer que estamos ali uns segundinhos, a massa já segura, quer dizer que estamos a chegar ao ponto pretendido, está bem? Porque senão, se ficar demasiado líquido, depois isso vai se notar nos pastéis de nata. E pronto, temos o nosso preparado feito. Reparem, ok? Não sei se conseguem ver, passo e ele já se aguenta. Então está feito. Agora vou mudar para uma taça. E agora é só esperar que arrefeça. Juntamos as gemas, coamos e recheamos os nossos pastéis de nata, está bem? Podem, como vos disse, colocar a taça sobre gelo para arrefecer mais rápido. Aqui está
Agora é só aguardar. Até já! Ora, muito bem. Agora que já arrefeceu aqui o nosso preparado, está bem? Vamos juntar as gemas. As gemas, só rebentei as gemas, não fiz mais nada. Agora vou adicionar aqui ao nosso preparado. Vou colocar tudo. E estamos a terminar o nosso recheio. Está quase no fim. Isto acaba por ser um processo demorado porque tem muitas fases, mas nos intervalos podemos sempre estar a fazer outras coisas enquanto isto descansa. Agora é envolver bem, está bem? Tem que realmente ficar muito bem envolvido na farinha. É mexer, mexer até incorporar. Arrefecer um pouquinho. Mas vai valer a pena o esforço. Vamos ter aqui o processo de coar este creme, está bem? O coar permite o quê? Realmente garantir que não há nenhum grânulo de farinha, alguma clara que não das gemas. Permite realmente uniformizar o nosso recheio. Vou usar este coador, não é muito adequado, mas vou tentar com este. Para encher, podemos usar um funil. Reparem. Vamos deixando, convém que fique bem cheinho, está bem? Mas lá está, aqui, relativamente à quantidade do creme, está bom, mas podem pôr mais, podem pôr menos, conforme o vosso gosto, está bem? Aqui há muitos pormenores na área da pastelaria, caseira neste caso, que depende de quem está a fazer as coisas e de quem, principalmente de quem as vai comer, está bem? Isso acaba por ser o mais importante, porque muitas vezes até gostamos de fazer e não gostamos tanto de comer assim, está bem? Além que normalmente não é isso que acontece, gosta-se de fazer e gosta-se de comer, está bem? Porque assim aproveito e coloco já estes pastéis a assar. Se o nosso funil fosse um bocadinho mais largo, ajudava neste processo, mas como vos digo, é sempre possível adaptarmos ao material que temos em casa. Não há necessidade de adquirir, se for para fazer nas nossas casas, adquirir material profissional ou coisa do género, porque nós conseguimos fazer tudo com o que temos em casa. Ainda não vos mostrei a textura do molho, mas também do recheio, aliás, mas mostro já quando estiver a colocar estes pastéis no forno, conforme vos vou mostrar. Relativamente à temperatura do forno, se estamos a falar de massa folhada, a massa folhada precisa de alta temperatura. Reparem aqui, o recheio está bem fino, está pronto a ir para o forno. 200, mais ou menos a 200 graus, está bem? 200, 250 é a temperatura de assar a massa folhada para os pastéis de nata, está bem? Pronto, e agora é só esperar que os pastéis de nata assem, tá? Até já! Ora, muito bem, vamos ver se os nossos pastéis de nata já estão assados. Os pastéis de nata precisam de ser borrifados com água quando saem do forno, tá bem? Ora, vamos lá ver como é que estão os pastéis de nata. Ora, e aqui estão os nossos pastéis de nata,
Como vêem, vamos empratar. Ora, muito bem. Vamos colocar aqui. Ora, um pastel. 2 pastéis de nata. Olhem, a massa folhada parece-me muito boa. Vocês têm que experimentar a receita, tá bem? Ora, vamos colocar aqui um açúcar em pó. Ou uma canela, isto é um pouco a gosto, de acordo com a pessoa que vai comer, mais um bocadinho de açúcar em pó. Então, temos aqui os nossos pastéis de nata. Não sei se conseguem ver, tá bem? Aqui estão os nossos pastéis de nata. Espero que gostem. Vou só mostrar-vos um partido para verem como é que ficou. Isto ainda está quente, não é boa ideia cortá-los quentes, mas só para percebermos como é que ficaram e como é que ficou a massa. Reparem que está mesmo estaladiça, tá bem? Vou deixar aqui um pouco ao lado, não sei se vocês vão conseguir ver. Reparem o creme pelo meio, olhem este barulho da textura do pastel de nata, tá bem? Espero que gostem, bom apetite, até à próxima!